E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das leis de Newton. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma partícula se move em um meio sob a influência de uma força de retardo igual a mzinho vezes k, que multiplica v ao cubo mais azinho ao quadrado vezes v, onde k e a são constantes. Mostre que para qualquer valor de velocidade inicial, a partícula nunca se moverá por uma distância maior do que π sobre 2ka e que ela entra em repouso somente para tzinho tendendo ao infinito. Muito bem? Para resolver o exercício, eu vou recorrer à segunda lei de Newton na determinação da velocidade instantânea da partícula e na determinação de sua velocidade em função da posição x ao longo do eixo x, conforme eu ilustro na figura. O motivo para esse cálculo ficará mais claro durante a resolução do exercício. Vamos começar, portanto, recorrendo à segunda lei. A massa da partícula vezes a aceleração adquirida é igual à força resultante. Logo, a massa da partícula vezes a aceleração, dada pela derivada da velocidade em relação ao tempo, é igual à força resultante. A força resultante, de acordo com o exercício, é a força de retardo. Portanto, nós temos menos mzinho vezes k, que multiplica v ao cubo mais a ao quadrado vezes v. Observe a importância do sinal negativo da força de retardo na expressão da segunda lei de Newton. A velocidade da partícula é positiva, pois ela se move a favor do referencial adotado, conforme ilustrado na figura. Sendo assim, a força de retardo tem que entrar com o sinal negativo para ilustrar justamente a oposição à velocidade instantânea da partícula. Muito bem. Observe mais uma vez a igualdade obtida. A partir dela, nós temos o seguinte. Simplificando a massa, nós vamos obter dv sobre... Eu vou passar o seguinte termo dividindo para o lado esquerdo. Eu tenho v, que multiplica v elevado ao quadrado, mais azinho ao quadrado. Observe que eu coloquei v em evidência. E isso é igual a menos k dt. A partir de agora, basta resolver essa equação diferencial separável. Para fazer isso, eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade. Do lado esquerdo, eu vou integrar de certa velocidade inicial v0 até certa velocidade v. E do lado direito, eu vou integrar de 0, estou assumindo que o instante inicial t0 vale 0, até certo instante t. O lado direito dessa igualdade é facilmente resolvido. Menos k sai da integração pelo fato de ser constante. A integral de dt é igual a t, de 0 a t pelo teorema fundamental do cálculo, tzinho. Para resolver a integral do lado esquerdo, eu vou apelar para a regra da substituição. Eu vou admitir o seguinte. Eu vou supor que vzinho elevado ao quadrado é igual a azinho ao quadrado tangente ao quadrado de θ. Consequentemente, v, extraindo a raiz quadrada em ambos os membros dessa igualdade, v é igual a tangente de θ. Logo, dv é igual à derivada dessa expressão em relação a θ, portanto, a secante ao quadrado de θ vezes dθ. Observe ainda que a soma vzinho ao quadrado mais azinho ao quadrado é igual. Nós temos o seguinte, a quadrado tangente ao quadrado de θ mais a quadrado, ou seja, a quadrado que multiplica 1 mais a tangente ao quadrado de θ, que é igual a secante ao quadrado de θ. Observe as expressões obtidas. A partir daí, nós vamos obter a seguinte igualdade. dv é a secante ao quadrado de θ dθ. Então vamos lá. A integral de um θ1 a um θ2, de forma geral aqui,
de dv. Então, dv é a secante ao quadrado de θ dθ sobre. Nós temos aqui Vzinho. Vzinho é a tangente de θ. Então, a tangente de θ que multiplica. Essa soma é a quadrado vezes a secante ao quadrado de θ. Eu reforço de θ1 a θ2. E isso é igual a menos kt. Observe a expressão obtida. Simplificando azinho com azinho, secante ao quadrado com secante ao quadrado, nós vamos obter 1 sobre azinho ao quadrado, eu posso retirar da integração. E eu posso passar azinho ao quadrado multiplicando menos kt. Então, menos azinho ao quadrado kt, que multiplica. O inverso da tangente de θ nos dá o cosseno sobre o seno. Tudo isso multiplicando dθ. Eu reforço de θ1 a θ2. Eu vou apelar mais uma vez para a regra da substituição. Eu vou admitir agora que uma variável h é igual ao seno de θ. Sendo assim, dh é igual a derivada da função seno de θ em relação a θ vezes dθ. A derivada do seno de θ é o cosseno de θ, tudo isso multiplicando dθ. Sendo assim, obtemos menos a quadrado kzinho vezes t igual a integral. O cosseno de θ vezes dθ é simplesmente dh sobre o seno de θ, que é h, de h1 até h2. Essa integral é fácil de ser resolvida. Ela nos dá justamente o ln de h. Então, nós temos aqui o ln de h. Agora, eu vou recuperar a minha variável original de integração, para recuperar também os limites de integração. Então, o ln de h. Então, é o ln do seno de θ. Então, vamos colocar aqui o ln do seno de θ. Vamos agora em busca do seno de θ. Na primeira substituição, eu admiti que a tangente de θ é Vzinho sobre A. Então, vamos lá. Vamos construir aqui um triângulo retângulo. Esse ângulo é θ, aqui nós temos um ângulo reto. A tangente de θ é o cateto oposto Vzinho dividido pelo cateto adjacente. Portanto, a hipotenusa é a raiz quadrada de Vzinho ao quadrado mais Azinho ao quadrado. Sendo assim, o seno de θ, que eu aqui ilustro, fica dado por, ele é o cateto oposto, então vamos lá, ln do seno de θ, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Vzinho ao quadrado mais Azinho ao quadrado. E agora eu recupero os limites de integração originais. Então, de V0 até certo valor de V. Observe a igualdade obtida e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter o seguinte, vamos no rascunho para ganhar tempo. Menos a quadrado vezes k vezes t é igual. O ln dessa razão, ao substituir v por v, ou seja, nós vamos obter simplesmente essa razão, menos o ln dessa razão, substituindo v por v0. Portanto, a gente vai obter a diferença entre dois ln's. E a diferença entre dois ln's é o ln da divisão dos termos. Consequentemente, nós vamos obter o ln da divisão dos termos. O primeiro termo se sustenta, então nós temos v sobre a raiz quadrada de v quadrado mais a quadrado. Agora, como eu vou dividir por mais uma fração,
eu já vou multiplicar pelo inverso. Ou seja, lá dentro eu vou inserir o inverso dessa fração na multiplicação, trocando v por v0. Então, raiz quadrada de v0 ao quadrado mais a ao quadrado sobre v0. Observe a igualdade obtida. Eu posso agora isolar a velocidade v aplicando a exponencial em ambos os membros dessa igualdade. E com isso, a gente obtém a exponencial de menos azinho ao quadrado vezes k vezes t, e isso é igual a v sobre v0, que multiplica a raiz quadrada no numerador de v0 ao quadrado mais azinho ao quadrado sobre a raiz quadrada de vzinho ao quadrado mais azinho ao quadrado. Consequentemente, obtemos v0, eu vou passar multiplicando, então eu vou obter v0 vezes a exponencial de menos azinho ao quadrado kt sobre a raiz quadrada de v0 ao quadrado mais azinho ao quadrado, tudo isso é igual a vzinho sobre a raiz quadrada de vzinho ao quadrado mais azinho ao quadrado. Para isolar a velocidade v, eu vou elevar ambos os membros da igualdade ao quadrado. E com isso, a gente obtém, continuando aqui na parte de cima, v0 ao quadrado, que multiplica a exponencial de menos 2 azinho ao quadrado kt sobre v0 ao quadrado mais azinho ao quadrado. Não se esqueça que eu elevei ambos os membros ao quadrado. Isso é igual a vzinho ao quadrado sobre vzinho ao quadrado mais a ao quadrado. Para facilitar os cálculos, eu vou assumir que todo esse termo representa ômega. E a partir daí, eu isolo a velocidade v e depois recupero o termo original. Então vamos lá, assumindo que todo esse termo é igual a ômega. Então nós temos ômega que multiplica v quadrado mais ômega que multiplica azinho ao quadrado igual a v quadrado. Consequentemente, ômega azinho ao quadrado é igual a vzinho ao quadrado, já colocando em evidência, que multiplica 1 menos ômega. Com isso, vemos que vzinho ao quadrado é igual a ômega azinho ao quadrado sobre 1 menos ômega. Observe a expressão obtida, a consideração realizada e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora escrever a velocidade v, enfim, em função do tempo t. Dando sequência, extraindo a raiz quadrada a partir da igualdade obtida, nós vamos obter v igual a azinho que multiplica a raiz quadrada de ômega sobre a raiz quadrada de 1 menos ômega. Para facilitar a obtenção da velocidade instantânea, eu vou jogar essa raiz de ômega dividindo, e com isso obtemos v é igual a azinho sobre a raiz quadrada. Observe o seguinte agora, a raiz de ômega vai para o denominador do denominador, portanto eu tenho a raiz de 1 menos ômega sobre a raiz de ômega no denominador. Logo, nós temos a raiz quadrada de 1 menos ômega sobre ômega. Já simplificando, nós temos a raiz quadrada, portanto,
de 1 sobre ômega menos 1. Recuperando agora ômega, nós vamos obter, enfim, a expressão da velocidade instantânea da partícula de massa mzinho. Então, nós temos Azinho sobre a raiz quadrada de 1 sobre ômega menos 1. Ômega é este termo que aqui se encontra. 1 sobre ômega, portanto, é o inverso dele. Então, eu vou colocar V0 ao quadrado mais Azinho ao quadrado sobre V0 ao quadrado. Aqui embaixo aparece a exponencial de menos 2Azinho ao quadrado kt. Eu vou jogá-la pro numerador invertendo o sinal do expoente. Então, tudo isso vezes a exponencial de 2Azinho ao quadrado kt. Tudo isso menos 1. Muito bem. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Observe agora o seguinte: nós temos condições de demonstrar este fato solicitado pelo exercício. Note o seguinte: a velocidade da partícula de massa mzinho vai para zero apenas quando t tende ao infinito. Vamos comprovar este fato? Se t tende ao infinito, este termo vai para infinito por conta da exponencial. Portanto, Azinho será dividido pela raiz quadrada de um número infinitamente grande. Consequentemente, para t tendendo a infinito, a velocidade final do projétil, da partícula de massa mzinho, de fato, tende a zero. Muito bem. A partir de agora, nós vamos em busca da velocidade do projétil, ou partícula de massa mzinho, em função da posição x, para demonstrar que a distância percorrida por ele será de fato menor que π dividido por 2ka, independentemente da velocidade inicial do projétil. Para fazer isso, eu vou recorrer mais uma vez à equação diferencial que originou este problema. Então vamos lá. Observe bem o resultado obtido. A massa vezes a aceleração da partícula é igual a menos mzinho vezes k, que multiplica vzinho ao cubo mais azinho ao quadrado vezes v. Para obter v em função da posição x, eu vou fazer o seguinte: simplificando aqui mzinho, nós temos agora dv sobre, do lado direito, eu vou colocar vzinho mais uma vez em evidência, portanto, nós vamos obter aqui, ó, vzinho ao quadrado mais azinho ao quadrado multiplicando v. E eu vou fazer o seguinte: dv sobre vzinho ao quadrado mais azinho ao quadrado, isso é igual a menos k vezes v dt. Observe que v vezes dt corresponde a um dx. Consequentemente, dv sobre vzinho ao quadrado mais azinho ao quadrado é igual a menos k dx. Mais uma vez, temos pela frente uma equação diferencial separável. Para resolvê-la, eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade. Do lado esquerdo, de v0 até certo valor v, e do lado direito, de zero, estou assumindo que a partícula partiu da origem do nosso referencial adotado com velocidade inicial v0, de 0 até certa posição x. Observe a expressão obtida. Do lado direito está fácil a resolução. Nós temos menos k, que sai da integração.
A integral de dx é simplesmente x, pelo teorema fundamental do cálculo, de 0 a x, isso resulta em x. Resta agora a resolução da integral do lado esquerdo da igualdade. Para fazer isso, mais uma vez, eu vou apelar para a regra da substituição. Eu vou assumir que a velocidade v ao quadrado é azinho ao quadrado vezes a tangente ao quadrado de θ. Logo, vzinho é igual a azinho, tangente de θ, extraindo a raiz quadrada em ambos os membros dessa igualdade, e, consequentemente, dv é igual à derivada dessa expressão em relação a θ. Isso nos dá a secante ao quadrado de θ, multiplicando dθ. Note ainda, mais uma vez, que vzinho ao quadrado mais azinho ao quadrado nos dá a quadrado tangente ao quadrado de θ mais a quadrado, ou seja, a quadrado que multiplica 1 mais a tangente ao quadrado de θ e, portanto, a quadrado secante ao quadrado de θ. Dando sequência, obtemos, portanto, a integral de certo θ1 até certo θ2 de dv a secante ao quadrado de θ dθ e, como eu disse anteriormente, sobre a quadrado secante ao quadrado de θ. De certo θ1 até certo θ2, isso é igual a menos kx. Simplificando esse azinho com esse quadrado, a secante ao quadrado com a secante ao quadrado, obtemos 1 sobre azinho sai da integração, já passo o azinho multiplicando, menos k vezes a vezes x, igual a integral de dθ de certo θ1 até certo θ2. Observe que a regra da substituição facilitou e muito o cálculo dessa integração. A partir da igualdade, obtemos menos k vezes a vezes x é igual a integral de dθ em relação a θ é simplesmente θ. Agora, eu vou recuperar a variável original de integração. Então, aqui nós temos θ, de θ1 a θ2, consequentemente, isso nos dá. Observe o seguinte, a tangente de θ é vzinho sobre a. Logo, θ é o arco tangente ou a tangente inversa de vzinho sobre a. E agora eu recupero os limites de integração de v0 a v, e isso nos dá a tangente inversa, pelo teorema fundamental do cálculo, de vzinho sobre a menos a tangente inversa de v0 sobre a. Isolando a tangente inversa de vzinho sobre a, obtemos a tangente inversa de vzinho sobre a igual a tangente inversa ou arco tangente, se preferir, de v0 sobre a menos k vezes a vezes x. Agora, eu vou aplicar em ambos os membros dessa igualdade a função tangente. A tangente da tangente inversa de vzinho sobre a nos dá vzinho sobre a. E isso é igual a tangente da tangente inversa de v0 sobre a menos k vezes a vezes x. Eu vou recorrer agora, para isolar ainda melhor a velocidade v em função da posição x, a uma expressão muito conhecida da tangente do arco duplo. A tangente de a menos b é dada pela tangente de a menos a tangente de b sobre 1 mais a tangente de a vezes a tangente de b. Consequentemente, obtemos vzinho sobre a é igual. Observe que azão corresponde à tangente inversa de v0 sobre azinho e bzão corresponde a k a x.
Logo, obtemos a tangente de Azão é a tangente da tangente inversa de V0 sobre Azinho. Logo, V0 sobre Azinho menos a tangente do coeficiente Bzão. Portanto, a tangente de K AX sobre 1 mais, pelo mesmo raciocínio, a tangente de Azão, V0 sobre A, vezes a tangente de B, que é a tangente de K AX. Logo, a velocidade V em função da posição X fica dada por Azinho, eu vou passar Azinho multiplicando, então vou ficar com o seguinte, Azinho que multiplica V0 sobre A dá V0, menos Azinho vezes a tangente de KAX sobre 1 mais V0 sobre Azinho que multiplica a tangente de K vezes A vezes X. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, a partir de agora eu vou em busca dessa demonstração. Eu quero mostrar que, independentemente da velocidade inicial V0 do projétil de massa mzinho, ele nunca vai percorrer uma distância que neste caso coincide com a posição final x, já que ele partiu da origem do nosso sistema de coordenadas. Repetindo, ele nunca vai percorrer uma distância maior que π sobre 2Ka. Para fazer isso, eu preciso recorrer a V em função de x. Então vamos arrumar mais um pouquinho de espaço no quadro. Dando sequência, para demonstrar, portanto, que x é menor do que π sobre 2K vezes A, independentemente da velocidade inicial do projétil, eu vou admitir nessa expressão que ele atingiu o estado de repouso. Logo, eu vou admitir que V em função de x, a velocidade final, é igual a zero. Logo, o numerador dessa razão tem que ser igual a zero, já que o denominador é diferente de zero. Consequentemente, A vezes a tangente de K vezes A vezes x é igual a V0. Sendo assim, a tangente de K vezes A vezes x é igual a V0 sobre Azinho. Aplicando a função arco-tangente ou tangente inversa em ambos os membros da igualdade, você vai obter KAX igual ao arco-tangente ou tangente inversa da razão, V0 sobre Azinho. Agora, note o seguinte, a função tangente inversa, ela tende a π sobre 2, ela nunca atinge π sobre 2. Consequentemente, eu posso afirmar com certeza que o produto K vezes A vezes X, com certeza, é menor que π sobre 2. Logo, fica demonstrado que a distância percorrida pelo projétil de massa mzinho, independentemente de sua velocidade inicial, com certeza é menor do que π sobre o dobro de K vezes A. Observe o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.